O Senhor não abandona os que esperam nele. Suas mãos estão abertas para abençoar. Ele sempre socorre os que clamam. Só recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate vê as portas se abrirem. E na hora certa o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Só recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate vê as portas se abrirem. E não... Para nós nos confraternizarmos, né? E não vai ser somente uma tarde para nós louvarmos o Senhor, mas também para nós nos confraternizarmos, conversarmos com outras pessoas, fazermos novas amizades. E eu agradeço a Deus porque vocês estão aqui. E eu gostaria de convidar os irmãos para se colocassem de pé para a gente poder orar. Agradecer ao Senhor por esta tarde. Senhor, aleluia. Senhor Deus e Pai, neste momento nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade tão gloriosa que o Senhor nos concede de estar na sua casa, não somente para participarmos desse chá, né? Não somente para desfrutarmos dessa tarde maravilhosa, mas para te louvar, Senhor, pelas nossas vidas, por essa oportunidade, por estarmos com saúde, por termos a Tua presença conosco, aleluia. Eu sou grata a Ti, Senhor, pela vida de cada uma dessas irmãs que se encontra aqui, dos nossos irmãos que vieram para nos ajudar a servir, para o que tem realizado por nós. Assim, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, aleluia. Agora eu quero pedir algo para você nessa tarde. Você vai sair do seu lugar e você vai se confraternizar com uma pessoa, tá? Não com a pessoa que você conheça, mas com a pessoa que você não conhece. Você vai ministrar bênção sobre a vida dessa pessoa, agradecer ao Senhor pela vida desta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ministre a bênção sobre a vida dela. Ministre a cura, aquilo que Deus colocar no seu coração, ministre sobre a vida da sua irmã, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu nome, Jesus. Senhor, eu entrego a vida dessas mulheres aqui nesta tarde, que o Senhor possa estar ministrando bênçãos, que o Senhor possa estar liberando bênçãos, vitórias, que o Senhor venha abrir portas, Senhor, que o Senhor venha estar dando, Senhor, livramentos nos seus lares, que o Senhor esteja abençoando as tuas filhas nessa tarde, sobre esta igreja, sobre a vida de cada um aqui neste lugar, no nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. É uma tarde de bênçãos, é uma tarde de vitórias, aleluia, é uma tarde de resposta de oração, em nome de Jesus, amém. Cântico da harpa, né? Enquanto as nossas cantoras não chegam, né? Elas saíram daqui ainda há pouco, né? A gente sempre trabalha mais um pouquinho, né? Mas é tudo para receber vocês bem, é tudo para dar uma boa recepção para a igreja. Aleluia. Nós fizemos isso tudo com muito carinho para vocês. Vocês merecem. Digam assim: eu sou importante para Deus. Eu sou importante para Deus. Vocês são importantes para Deus. Porque vocês são importantes. Então, se você é importante, você tem que ter o melhor.
melhor. Você precisa ter o melhor. Talvez você entrou aqui nesta tarde com a sua autoestima lá embaixo, tá? Querendo desistir até mesmo de servir a Deus, não querendo mais fazer nada na casa do Senhor, ou de repente até desistir de viver. Mas eu tenho algo para você nessa tarde. Deus está com você. Você não pode ter a sua autoestima lá embaixo. Você é importante para Deus. Talvez você esteja aqui nessa tarde não gostando da sua aparência, não gostando do que você se vê no espelho, mas eu quero dizer para você que você é imagem e semelhança de Deus. E se você é imagem e semelhança de Deus, você é bonita. Diga assim: eu sou bonita. Não tem essa, irmão, de ter baixa estima. Você tem que ter uma autoestima, porque Jesus te fez assim. Deus te fez assim. Então você não pode se sentir feia, você não pode se sentir desprezível, você não pode achar que você é um lixo, que você é um nada, porque você é tudo. O Senhor Jesus morreu na cruz por você e tem te dado vida, tem te dado condições de servi-lo. Então você precisa se autovalorizar. Então por isso que nós criamos um ambiente propício para que você se sinta bem, para que você veja o quanto você é importante. Porque é muito fácil a gente preparar uma programação e botar qualquer coisa ali. Não, botar qualquer coisa não, irmãos. É para receber pessoas nobres. Vocês são nobres, vocês são importantes. Amém? Amém. Então vamos louvar ao Senhor, né? Enquanto a equipe de louvor não chega, vamos estar louvando ao Senhor. 360 da nossa harpa. Oh meu Senhor, dá-lhe mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que de ventura sem fim, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, de graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade
mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Vamos estar ouvindo a nossa cantora? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Me encontro muito feliz de poder estar aqui nessa tarde. Confesso que eu não sou cantora. Achei que estava vindo aqui só para cultuar ali na minha cadeirinha. Mas, amém. Eu vou estar louvando o hino. E eu não sei como é a sua relação com o seu pai aqui da terra. Ou como foi a sua relação. Mas aqui nós temos um pai que nos trouxe aqui nessa tarde para dizer: venha, descanse em meus braços. Eu te adotei, não só te adotei, como te comprei por alto preço. E como foi dito aqui, você é importante, você tem muito valor. E hoje o Pai te chama e Ele quer te abraçar. Então que nós viemos nos entregar a esses braços. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filha amada, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, o amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade,
Oh, amém? Amém? Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Jesus. Eu não sei como que você chegou aqui nesta tarde, mas de uma coisa eu tenho certeza, nós estamos neste lugar para ouvir a voz do nosso Senhor. E eu tenho certeza que se eu e você estiver com o coração aberto, Ele vai falar conosco. Amém? Nós podemos ser usadas nesta noite, nós podemos receber da parte do Senhor. Amém? Não olhe para nós. Nós não somos cantoras, mas nós somos adoradoras. E lindo que faz por mim e por você. Amém? Um hino bastante conhecido. Eu espero e peço que vocês nos ajudem. O inimigo tenta laços
uma pessoa que é muito importante para vocês, que vocês acham muito importante, uma pessoa que vocês admiram, que vocês têm uma grande admiração, mentaliza na mente. E quero também que vocês pensem em cinco qualidades que essa pessoa tem. Uma pessoa que você gosta muito, pensa, uma pessoa que vocês gostam muito, que vocês admiram, né? Acham que é muito importante. E pensam também 5 qualidades que essa pessoa tem. Vamos lá, fechem os olhos e pensem, mentalizem, tá? Uma pessoa muito importante que vocês admiram muito e pensam 5 qualidades dessa pessoa, tá? Pensaram? Pensaram nas 5 qualidades? Pensaram na pessoa? Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quantos pensaram em si mesmo? Quantos pensaram em si mesmo? Você pensou em você, né? Tá. Quantos pensaram em si mesmo? A pessoa que vocês pensaram foi você? As qualidades que vocês pensaram foi de vocês? Irmãos, a pessoa que você tem que admirar e gostar é você. As qualidades que você vê nas outras pessoas, você tem que ver em você. A pessoa que é importante, que vocês acham que é importante, que você atribuiu, a qualidade que você atribuiu nos outros, você tem que atribuir em você. Você é importante, você é importante, você é uma pessoa que você se admira. Você não pode ver admiração nos outros a não ser em você mesmo. Você precisa se gostar. Você precisa se gostar, você precisa se admirar. Você não pode ver qualidade nos outros e não ver em você. Amém, irmãs? A qualidade que você vê nos outros, você tem que ver em você. As coisas boas que você vê nos outros, você tem que ver em você. Então você é importante. Diga assim: eu sou importante. Eu tenho valor. Não vê a qualidade nos outros antes de ver em você. Não espere as pessoas te valorizarem, não, irmão. Se autovalorizem. Não se arrume e diga assim pro marido: estou bonita? Não. Eu me arrumo, eu chego no espelho e falo: eu estou bonita. Não importa quem vai dizer que eu não estou, mas eu estou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se admire, se ame, se autovalorize, porque é isso que Deus quer. É isso que o Senhor quer, te ver bem, te ver para cima. Ah, eu botei uma roupa, mas a minha filha falou que ficou feia, vou tirar. O problema é dela. Você botou a roupa, você gostou, vai. Eu sou assim, eu gosto muito de mim. Eu falo pro meu marido: eu amo você, eu amo os filhos, mas eu gosto de mim primeiro. Eu me amo, eu me gosto. Diga assim: eu me amo, eu me gosto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar louvando ao Senhor com mais um hino, o Ministério de Louvor louvando ao Senhor. E logo após, a nossa cantora estará louvando ao Senhor, nossa cantora Maria Isabel estará louvando ao Senhor. Aleluia. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós já vamos passar para a nossa pregadora, nossa irmã Mara. Eu sempre confundo o nome dela. Louvado seja Deus. E logo após a nossa pregadora, as cantoras vão estar louvando ao Senhor. Então vamos estar ouvindo a preciosa palavra de Deus. A senhora tem todo o tempo do mundo para trazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Paizinho, neste momento nós queremos pedir a tua bênção pelas nossas vidas, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. E esse entender, Senhor, que nós possamos ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor vai falar conosco, vai tratar conosco nesta tarde. Porque muitas das vezes ouvimos e não colocamos em prática. Ouvimos e deixamos escapar aquilo que o Senhor fala conosco. Mas nessa tarde é uma tarde especial que o Senhor preparou para ouvirmos a tua palavra e colocarmos em prática. Queremos mudança, Senhor. Queremos sair daqui não da maneira, abençoados pela tua palavra. E a tua serva, Senhor, já tem colocado a sua vida em tuas mãos. Já tem se colocado diante de ti para ser canal de bênçãos aqui neste lugar. Nós entregamos essa tarde as nossas vidas e pedimos uma bênção especial para cada uma das nossas irmãs, inclusive pela nossa pregadora. Amém. Estamos alegres nessa tarde, felizes com Jesus por estarmos na sua casa, na sua presença. Eu quero dizer para você que você está no melhor lugar do mundo. Oh, glória! Nós estamos no melhor lugar do mundo. Não tem lugar melhor do que este. Porque a Bíblia diz que a palavra, ela é mais penetrante que alguma espada de 2 gumes, né? Penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Glória a Deus, a palavra, ela esmiuça bem, ela dá uma volta no nosso organismo, na nossa mente, no nosso corpo. E glória a Deus, porque ela diz que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Necessidades elas físicas, necessidades espirituais, necessidades financeiras, necessidades de saúde, necessidades familiar, necessidade sentimental, porque o nosso Deus, aquele que inspirou o salmista do Salmo 139, diz que Ele conhece. Oh, glória! O meu assentar, o meu levantar, o meu deitar. E se eu descer, lá Ele vai estar. Se eu subir, Ele vai estar. Oh, glória! Eu posso aqui olhar a aparência das irmãs lindas que se produziram para estar aqui. Mas quem nos conhece por dentro é o Senhor. Oh, glória! E por isso, no coletivo, Ele fala no individual. Que coisa linda, né, irmãos? Uma palavra coletiva, mas Deus vai no nosso individual. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2. E enquanto você procura, eu quero já agradecer a nossa irmã Alba pelo convite, né, nessa tarde. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Alba, a nossa irmã Conceição, que é a coordenadora, que também fez contato comigo. Louvar a Deus pela vida dessa igreja, dessa porta aqui aberta, e louvar a Deus pela vida de cada uma que se levantou, que se dispôs a estar aqui, irmãos, porque o tema diz que mulheres dispostas a serviço do reino. Então, se nós nos levantamos e viemos até aqui, é porque nós estamos dispostas a melhorar para o nosso mestre. Não é assim a nossa vida? A nossa vida secular também é assim, né? Cada dia a gente procura melhorar.
E a palavra de Deus diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Uma palavra entra aqui hoje, outra entra amanhã, né? Cada dia nós vamos nos enchendo da palavra do Senhor, que é o nosso guia, que é a nossa bússola. Então eu quero agradecer nessa tarde a minha filha Karine, também que está aqui comigo, né? Minha caçulinha. Agora deixa eu, antes de ler, eu quero me apresentar. Eu sou missionária Mara Teodoro, meu esposo é o pastor Ronaldo, nós fazemos parte do Ministério Adejan, ele desde que nasceu, eu há 42 anos sou desse ministério, tenho 3 filhas, criei minhas 3 filhas nesse ministério, elas já são casadas, sou avó de 3 netas, para a glória de Deus. Essa é a minha caçula, que casou agora em novembro, tem uma que mora em Rio Grande do Sul, e a outra mora próxima à minha casa, a primogênita. Tem 2 meninas também. Então eu louvo a Deus pela minha família. E sempre que ela pode, né? Ela mora em Das Ostras, mas sempre que ela pode, ela está aqui e me acompanha. Eu louvo a Deus porque hoje tem filhos que não querem andar com pai e mãe não, né? Não querem andar atrás de pai e mãe não, né? Mas para a glória de Deus, quando ela pode, ela sempre me acompanha, uma levita também na casa do Senhor. As minhas filhas são do altar e Deus, Ele tem nos conservado por bondade, por misericórdia. Não é mérito, é graça. Não é mérito, é graça, é misericórdia. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 2. Eu quero ler alguns versículos. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres, que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Senhor, aqui está a Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui porque precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Fala conosco, faça como lhe apraz, Senhor, porque nós somos o Teu povo. Senhor, nós somos Tua. Senhor, Tu nos chamaste, Senhor, Tu nos escolheu e nessa tarde Tu reservou este dia para palestrar conosco através da Sua preciosa palavra. Que ela possa achar, Senhor, lugar em nossos corações nesta tarde, para a glória do Teu nome. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Pelo fato do apóstolo Paulo mencionar as mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Pois chamou muita atenção esse versículo. Quem aqui não trabalha fora? Quem não trabalha fora? Bem alto para mim ver. Você já está contratada. As mulheres que fazem profissão em servir a Deus. Todas nós, até mesmo aquelas que trabalham fora. Mas existe aquelas que trabalham fora e existe aquelas que são donas de casa. Nenhuma delas melhor do que a outra, né? Ninguém melhor porque trabalha fora, ninguém melhor porque está em casa. Existem algumas coisas na nossa vida que são escolhas, outras são necessidades. Tem muitas mulheres que trabalham fora porque complementam a renda, né? Eu trabalhei 2 anos fora para ajudar a construir a minha casa. E quando a minha casa ficou pronta, porque tem portas que Deus abre por um período de tempo. É uma necessidade, né? Mas quando termina, ele fecha a porta. E pode trabalhar fora e Deus nunca vai cobrar nada. Mas tem mulheres que falam, eu quero, Deus fala, eu quero você na minha obra.
E aí nós, como somos, né, mulheres tementes ao Senhor, que estamos aqui nessa tarde, antes de sermos ou de termos qualquer profissão, a maior profissão que nós temos é essa: as mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Glória a Deus. Então, o mundo hoje em que vivemos, as mulheres valorizadas são as mulheres empoderadas, né? São aquelas mulheres que estão conquistando espaços até mesmo em empresas multinacionais. Nós vemos muitas mulheres CEO hoje, né? Muitas mulheres à frente de grandes empresas, mas nós que estamos aqui, nós somos aquelas mulheres que temos a consciência de que quando Jesus esteve aqui na terra, que Maria vai procurar por ele no templo, ele fala: você não sabe que eu vim tratar dos negócios do meu pai? Eu entendo que quando eu sirvo a Deus, eu estou cumprindo um mandamento. Oh, glória! Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. E quando eu cumpro o mandamento bíblico, eu tenho legalidade sobre as promessas que estão na sua palavra. Oh, glória! Eu posso tomar posse dessas promessas, porque a Bíblia diz que quem busca o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, glória a Deus! Então, se eu estou fazendo profissão de servir a Deus, buscando primeiro o reino, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por nesta tarde, de posse dessa palavra, e nós vamos entender um pouquinho que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever essa carta a Timóteo, ele não está aqui de maneira nenhuma desvalorizando as mulheres, como muitos por aí que querem desvalorizar a palavra, fica falando que Paulo, o apóstolo, era preconceituoso, que era machista. A palavra de Deus não é preconceituosa, a palavra de Deus não é machista de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, que era o seu filho, né? Ele fala: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, educado espiritualmente por mulheres. Porque, na verdade, muitas das vezes nós reclamamos em algumas situações da área masculina, mas somos nós, mulheres, que educamos os homens. Né? Nós, mulheres, educamos os homens. Eu sei que depois, que aqui quem tem filho homem, que eles crescem, claro que eles escolhem o seu próprio caminho, né? A vida, ela é feita de escolha. Deus, ele nos deu livre-arbítrio, mas o apóstolo Paulo, ele, quando escreve essa carta, a igreja, ela estava muito prestes a sofrer possíveis ataques de todos os lados, né? De Roma, ataques espirituais, ataques de alguns judeus que não creram que Jesus era o Cristo. Então, quando ele escreve essa carta, na verdade, é uma carta até pastoral, mas é uma carta que vai dar estrutura, vai dar sustento a quem está começando a propagar o evangelho. Porque o apóstolo, nessa carta, já estava muito perto da sua morte. Então, ele não tinha outro meio de se comunicar a não ser através de carta. Então, nessa tarde, esse tema maravilhoso que foi me dado, eu quero dizer que nós, mulheres,
modelo. O povo de Deus foi criado para ser modelo. Não é modelo numa passarela de modas, né? Mas é o modelo das coisas celestiais. Oh, glória a Deus! Das coisas celestiais. Nós vamos ver desde o princípio, no jardim do Éden, quando Deus ele cria Adão do pó da terra e cria nós mulheres do osso, né? Da costela de Adão. E aí nós vamos ver que desde o jardim do Éden a peleja do adversário contra o que Deus criou não foi contra o meu ministério eclesiástico. Não é contra isso. No princípio, a investida do adversário começou na vida das mulheres, querendo atrapalhar um plano lindo, glorioso, eterno, que nunca vai ter fim, porque a porta do inferno, ela não prevalece sobre aquilo o que Deus institui, aquilo que Deus estabelece. Oh, glória! Pode sofrer ataques, pode sofrer algumas mudanças, mas não vai morrer. Glória a Deus! E o primeiro ataque já é contra a família. Dons espirituais, nós temos fruto, mas no início não foi nada disso que o adversário se levantou contra. A primeira coisa que o adversário ele vai se levantar contra é contra a família, que Deus idealizou lá no jardim do Éden, e foi através de uma mulher. Mas através de uma mulher veio a queda. Mas através de uma nasceu aquele que pisou a cabeça da serpente. Oh, glória! Profissão de servir a Deus. Então a vida seguiu, eles foram expulsos do jardim, né? Começaram a ter uma vida normal. E dentro dessa trajetória nós vimos Deus levantar homens e mulheres, fazer muitas promessas. Na trajetória Deus escolhe o quê? Um povo. De dentro, do meio de um povo, Deus tira um povo para ser modelo para as outras nações. A intenção de Deus não era levantar aquela nação para chegar mais tarde aquela nação desejar ser igual às outras nações. Mulheres separadas. Eu quero mulheres que não se intimidam, que não dão ouvido àquilo que o mundo secular, a mídia teima em dizer, como eu falei aqui, que a moda é mulher empoderada. Mas nós queremos ser mulheres cheias do poder de Deus. No meio secular, todo mundo quer imitar, né? Todo mundo quer copiar, todo mundo quer seguir, todo mundo quer fazer o que ele faz. Se pinta o cabelo de amarelo, quer pintar de amarelo para ser igual, né? Se usa uma roupa diferente, quer usar a roupa para ser igual. Oh, glória! Mas Deus, Ele quer levantar mulheres qualificadas, oh glória, para deixar marcas aonde passar. Deixar a nossa impressão lá. Tem um ditado aí que diz que a primeira impressão é a que fica. Oh glória! Então Deus quer levantar essas mulheres. E às vezes tem pessoas que idealizam, mas isso é só no mundo glamouroso, né? Dos artistas ou de quem tem dinheiro. Não, a Bíblia diz que Deus, Ele escolheu a nós pequeninos. O que eu e você tivemos quando fomos chamados, a Bíblia diz que Ele ocultou essas coisas aos sábios e entendidos
sentido e revelou a mim e a você, a nós, pequeninas, meninas dos olhos de Deus, amadas, como Eva lá no Jardim do Éden, com o nome de Ézer. Quem sabe aqui? Ézer, no original, essa palavra significa ajuda, socorro, auxiliador. E agora eu vou te contar um segredo, porque não é melhor. Eu quero que as irmãs me entendam que tudo que eu vou falar aqui, irmãs, em momento nenhum eu quero nos colocar acima dos homens, tá? Porque a Bíblia diz que Deus é o cabeça da igreja. Deus é o cabeça da igreja, né? E o homem é o quê? O cabeça da mulher. Não é assim? Cristo é o cabeça da igreja. E o homem é o cabeça da mulher. Então, em momento nenhum, até porque se eu falasse, não ia estar certo, porque vai contra a palavra de Deus. E eu não estou aqui para ser herética e nada contra a palavra de Deus. Aquilo que eu falar para exaltar tudo aquilo que Deus colocou de precioso em nós, é para explicar o quanto Ele confiou em nós, nos dotando de uma natureza auxiliadora, que só existem dois seres, nós e Deus. Essa palavra só é direcionada a dois seres: Ézer, auxiliador, socorro, ajuda a nós e Deus, porque Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Ele é o nosso ajudador, oh glória, Ele é o nosso auxiliador, Ele nos auxilia. Quem que Ele deixou para nos auxiliar? Quando Jesus é assunto ao céu, Ele fala o quê? Eu vou embora, mas eu vou deixar quem? Eu vou deixar o Consolador. E o Consolador do original é o nosso advogado, é aquele que está ao nosso lado para advogar as nossas causas. Então nós entramos aqui nessa tarde, estamos comendo coisas gostosas, bebendo um suco delicioso, mas não é só isso. Quando o nosso Deus ajunta mulheres que têm disposição para servir a Deus, nós vamos sair daqui diferentes, de posse da nossa vitória. Glória a Deus. Então Ele nos criou auxiliadora. E essa palavra no hebraico, né, é aquela que ajuda. Gênesis capítulo 2, versículo 18, tá esse versículo. E o nosso Deus, Ele deixa tantos exemplos para nós, que quando Ele vai criar o homem, Ele fala o quê? Quem lembra o que Deus fala? Falou, eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Até o nosso Deus, Ele mostrou que não é que Ele não podia fazer sozinho, Ele é o Todo-Poderoso. Ele fez esse universo em 6 dias, no 7º descansou, mas Ele está nos dando um exemplo de unidade. Difícil de se quebrar. Porque ela me garante que aonde tem união, Deus ordena vida e bênção para sempre. Quem não quer vida? Quem não quer bênção e eterna para sempre? Vamos agarrar na união. Oh glória! Vamos ser unidas. Então, Deus, Ele cria a mulher que é aquela que complementa, aquela que apoia, né? Não inferioridade. Deus viu que Ele estava só. E a Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom. Mas quando Ele viu o homem só, Ele falou o quê? Não é bom.
que o homem esteja só. A adjuntora, a auxiliadora, far-lhe-ei uma ézer. Então nós não somos inferior, nós somos o complemento. Nós somos essenciais. Glória a Deus. Você faz um bolo sem açúcar? Não. A gente faz sem farinha? Não. Eu sei que existe, eu estou dando um exemplo aqui de um bolo comum, né, irmãos? Eu sei que hoje já existem outros tipos de bolo, né? Nunca é um bolo de um ingrediente só. Eu vou botar o ovo lá e vai sair o bolo. Nunca, né? Não tem como. Então, até na culinária nós aprendemos com os ingredientes que um precisa do outro. Então, nós estamos aqui nessa tarde para entendermos que nós somos dotadas de uma natureza muito distinta, que conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu fico feliz com isso. Às vezes a gente, quando acaba o nosso dia, claro, a gente já está cansada, né? E às vezes a gente quer sentar ali um pouquinho, mas se a gente sair um pouquinho da nossa rotina, do nosso cronograma, às vezes a hora vai embora, a gente não vê. Aí quando a gente quer sentar um pouquinho para descansar, a gente fala, nem tem a janta. Você ir para a casa do Senhor cansada fisicamente, mas você volta de lá renovada. Porque aquilo que você vai encontrar aqui, encontra na casa do Senhor, em nenhum outro lugar você vai encontrar. Nós fazemos até uma chamada de vídeo para falar com alguém que a gente está com saudade. A gente manda hoje mensagem no WhatsApp, né? Eu sei que aqui algumas irmãs são da época, tem irmãs aqui ainda da época da carta, né? Eu sou da época da carta. Eu tinha uma tia em Vitória e ela amava escrever carta. E eu aprendi a escrever carta com essa minha tia. Porque a minha mãe, ela não tinha essa cultura e muito menos tempo. A minha mãe trabalhava muito. A gente pouco via a minha mãe. Ela era uma pessoa que trabalhava muito. E nós nos comunicávamos através de carta. Só que existem coisas na obra e no âmbito do reino de Deus espiritual que você nunca vai receber na sua casa. Não tem como a Shopee chegar na sua casa e falar, vim trazer um renovo aqui hoje para você. Porque aí a gente ia ficar acomodada demais, né? E aí aquele renovo que a gente recebe, às vezes não tem como a gente dividir, dar um abraço em alguém, ô glória, que está em situação que precisa às vezes apenas de um abraço. Ô glória a Deus. Então tem coisas que nós só vamos receber na casa do Senhor. Oh, glória! Tem coisas que Deus só ministra aqui. Glória a Deus. Glória! Aleluia! Então nós... Tem dia que a gente não quer fazer nada não, né? Tem dia que a gente... hoje eu não queria fazer janta. Não é verdade? Tem alguém assim? Né? Às vezes a gente faz a janta que fica pro almoço. Tem dia que a gente tá inspirada. É um macarrão, olha lá. Isso é normal acontecer, não é normal permanecer, né? Porque todas nós temos dias de altos e baixos. Mas eu sou feliz por ser mulher. E hoje, quando alguém diz que quer trocar, né, o sexo, porque agora é moda, nós estamos indo contra a vontade de Deus. É homem e mulher. Nós estamos aqui para amar o pecador, não o pecado. Nós estamos aqui para orar, jejuar, interceder, mas não normatizar o que a Bíblia diz que não é. Nós não estamos aqui para isso. Então nós conseguimos, né? Fazer várias coisas. A gente bota a comida no fogo, vai lá, bota a roupa na máquina, e daqui a pouco olha a panela, e vai lá dentro, dobra uma roupa, ou tira da corda, aí já tira uma coisa da geladeira. É maravilhoso essa dinâmica que Deus, Ele dotou em nós. Alguém te ensinou a ser assim?
ferramenta para a mulher que quer aprender a fazer coisa ao mesmo tempo? Tem. Porque já é dotado em nós. O Criador nos fez assim, dotado dessa natureza de preocupação com a organização. Louvado seja Deus. E tem gente que ainda está naquela fase, hoje não tem mais, mas de vez em quando as netinhas batem lá, mas ainda está na fase de cuidar de criança, né? E ainda tem aquilo que bota a criança para a escola, ou quem tem bebê que ainda não anda. Aí ainda tem gente que tem coragem de dizer que quem não trabalha fora não faz nada. Que injustiça, né? Né, irmã? Quem trabalha em casa não tem horário de pegar e de largar. Mas eu sou a minha patroa. Então eu dou folga para mim. Dou folga para mim. O meu horário de acabar e de começar, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. Porque senão a gente vai embora, fica tudo aí e vai ter alguém no nosso lugar fazendo. Não é verdade? Mas ela vai vir com os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Nós somos mulheres empoderadas, sim. Claro que a vida, ela não é mil maravilhas todos os dias, como eu já falei aqui. Tem dia que a gente acorda triste, tem dia que a gente acorda para cima, que dá conta da nossa casa, dá conta das coisas da igreja, dá conta do mercado, a gente dá conta de tudo. Mas tem dia que a gente não quer fazer nada, né? Então aí, o que eu vim compartilhar com vocês? No Império Romano, as mulheres eram desvalorizadas, elas não tinham muito valor. Então Jesus, quando ele veio à Terra, ele mudou essa visão. Ele não podia falar. O original dessa palavra silêncio é quietude. Quietude. Estar quieta. Porque nos cultos de adoração daquela época, as mulheres falavam muito. Só daquela época, hoje não. Hoje a gente não fala, né? Eu falo até que o apóstolo Pedro, ele fala que nós mulheres temos, aquelas que os esposos ainda não são salvos, né? Temos que ganhar o nosso marido em silêncio, né? Sem palavras. Ele fala que dura coisa ele pediu para nós, né? Igual o profeta, dura coisa me pediste. Mas nós, quando aceitamos a Jesus e começamos a ter uma maturidade, esse equilíbrio que eu estou falando aqui, é tão lindo que a gente começa a entender, a gente começa a ter até uma experiência de quando alguém, sabe, dirige uma palavra para você que você poderia dar uma resposta, né? Tem direito à réplica? Tem direito à réplica? Não tem direito à réplica. Porque nós entendemos às vezes que não é o momento. E a Bíblia diz, irmãs, a Bíblia é linda, que a palavra dita ao seu tempo é como maçã de prata, é como maçã de ouro em salva de prata. Quando as coisas são no tempo certo, tudo sai perfeito, tudo dá certo. Aleluia. Menosprezando as mulheres. Era que as mulheres falavam muito nos cultos, né? Nos cultos de adoração. Eu sou de uma igreja, eu creio que aqui não tem. Às vezes eu fico sentado observando, porque, irmãs, desde o momento que a gente coloca os nossos pés num culto de adoração, a batalha já está travada no mundo espiritual. E aí, a gente às vezes está com a nossa mente desligada. A gente está distraída igual Marta. E se a gente não tomar cuidado, tem gente distraída e quer tirar a nossa atenção também. Aleluia. Porque às vezes é uma luta para a gente chegar no culto. E aí Deus está preparando algo
extraordinário. Aí eu tô, irmão. Tô passando lista. Tô falando da reunião. Eu tô falando, eu sento do lado e começa. Pá, pá. Eu nem assisto o culto e nem deixo a irmã assistir. A roupa, o povo ficava doido vendo aquelas revistas. Mas aí era um culto de adoração. Então Paulo está falando, olha, não deixe que nada venha distrair essa adoração, porque quando eu adoro, eu entendo que eu estou no lugar que tem um que merece a minha adoração. Ele libera aquilo que está preso. Ele libera cura. Ele libera processo na justiça. Ele guarda aquele filho que está lá na boca de fogo, mas ele guarda o meu marido que está vindo do trabalho. Ele guarda a minha filha, ele guarda a minha entrada, ele guarda a minha saída. Mas eu preciso da glória que merece glória. Aleluia! Glória a Deus. Então, era isso que Paulo estava falando, o apóstolo, né? Sobre essas mulheres. E nós vamos entender um pouquinho, bem rápido, né? O que é reino. Que aquilo que ele está fazendo está de acordo com a ordem do rei. Por isso, a nossa preocupação em fazer para agradar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz o quê? Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Aleluia. A minha líder, na nossa festividade do ano passado, ela contou a Vitória que ela estava com uma suspeita de caroços no seio. E a doutora falou, por quê? Ele está em tratamento, porque o médico fala assim, olha, deu uma alteração aqui no seu exame, mas fica tranquila. Quem fica tranquila? Mas por quê? E ela falou assim, olha, isso é coisa de crente, eu não te aconselho a fazer. Isso é fé, tá? Mas ela falou assim, doutora, é a data da festividade das irmãs na minha igreja. E às vezes os médicos não entendem muito, né? O médico meio contrariado, que marcou a data, e ela para cima e para baixo com o esposo, né? Vai ser água, vai comprar tecido, essa coisa toda que nós aqui sabemos muito bem como que é toda a demanda de uma festa, de um evento na igreja, né? Eu sabia desse detalhe da data do exame. E lá na festividade das irmãs, ela contou o testemunho. Que quando passou a festividade, ela falou, deixa eu passar a festa, me libera, por favor, depois eu vou fazer tudo que tem que fazer. Ela foi fazer os exames, fez a biópsia, aí fez tudo que o médico mandou. E ela estava lá com o exame para a glória de Deus, que não tinha nada nela. Deus galardoou a dor de quem não busca. Entenda, irmãs, não é barganha, não é troca. É galardão por quem faz a obra com sinceridade. Glória a Deus, aleluia. Com sinceridade. Então, o reino é você receber uma função e você estar preocupada em cumprir aquela função. Não, mas agora eu sou a líder, então vai ser do meu jeito. Vai ser do jeito que eu quiser. Não. A obra tem um dono. E o dono da obra é o nosso noivo. E o noivo não gosta que ninguém maltrata a noiva. Nós somos meninas dos olhos do Senhor. E quando nós estamos em Deus, nós vamos entender que para trabalhar na obra do Senhor, aleluia, olha, é assim, é impossível amar a palavra e odiar a irmã. Como que eu amo
amam a palavra, eu amo essa palavra, mas eu estou fazendo a obra. E eu tenho, às vezes, a minha irmã como a minha inimiga. O nosso inimigo é o adversário. As nossas irmãs não são as nossas inimigas. Às vezes nós podemos ter incompatibilidade de gênio, né? Uma é de um jeito, outra é de outro, uma é sanguínea, outra é fleumática, outra é colérica, cada um com um tipo, mas nós todas somos dotadas pelo mesmo Espírito Santo. Aquilo que é de Deus, que combina para o reino. Nós vamos concordar, irmã, eu cheguei aqui com uma ideia, mas olha, irmã, sua superou, é linda, porque vai dar certo, porque é para o reino de Deus, então vamos abraçar a ideia da irmã. Não, a ideia não é minha. Ah, não vou dar força, não estou fora. Se não for essa cor, eu não estou. Se não for esse tamanho, eu não vou. Se não for essa hora, eu não posso. E nós achamos que Deus não está vendo e às vezes colocamos o nome de Deus no meio. A gente ainda coloca ele no meio da confusão. Foi Deus que mandou. Deus não mandou nada, porque o que ele manda não traz confusão. Gosta de confusão é o adversário e ele já está derrotado. Porque aqui nós temos mulheres, irmãs, amigas, uma orando pelas outras. Oh, glória a Deus! O que eu penso aqui é gerado aqui. Se a semente descer, ela brota. E se brotar, ai, o que vai nascer? A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Pode até passar por aqui, mas não pode descer para o coração. Julgo nas pessoas aonde Jesus falou, olha, aprendei de mim, que eu sou manso, humilde, de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo suave, o meu fardo é leve. Reino é isso. Reino é isso. Nós aprendemos o que é reino. Mas o que é estar disposta? Determinada de maneira que tem bom estado de saúde física, vida organizada, resolvida a concretizar o que Deus escolheu para ela. Disposta ou disponível? Também temos que estar disponível. Se tem uma coisa que eu não gosto, é de falar não para Jesus. Porque quando a gente fala assim, depois, irmão, tudo se encaixa, tudo se resolve. Parece que a gente chega em casa até com mais disposição. Porque aquela disposição que nos trouxe para servir o Senhor, ela vai junto conosco. A gente chega, a gente não vê nada difícil para fazer. E a gente faz, em 2 tempos. Em 2 tempos. Então, disposta a isso. E o que é servir? Servir é demonstrado pela maneira como vivemos os mandamentos que recebemos de Deus e pelo trabalho que fazemos para ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra e pela forma como agimos com o nosso próximo. Então, eu cuido do reino, mas eu não amo o próximo. Não tem como. A Bíblia diz que eu preciso considerar, olha, o meu irmão que superior. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí o autor diz assim, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como que é esse sentimento que permeia a nossa mente? Será que eu permaneço para quem me chamou? Porque Jesus, quando ele vem aqui, ninguém dos saduceus, dos fariseus, acreditava que ele era o Cristo. Aí a
Bíblia diz, por amar até o fim. Ele foi até a morte, e morte de cruz. Era a morte mais vergonhosa, mais dolorosa que poderia existir. Foi essa morte que Jesus passou. Disposta a abrir mão dos nossos sonhos e abraçar os de Deus. Eu quero compartilhar com você, disposta a abrir mão dos nossos sonhos, porque aqui o tema é reino de Deus, né? Mulheres dispostas a serviço do reino. Então, até onde eu estou disposta a abrir mão daquilo que eu projetei para abraçar o que o céu está me propondo nessa noite. Então, eu imagino, né? Eu casei a minha filha agora em novembro. Algumas irmãs aqui devem ter casado as suas filhas, algumas aqui. E a gente sabe que casamento é um sonho das meninas, né? Dá muito trabalho. Hoje, casar, irmãos, meu Deus, está caro demais. Está caro porque virou moda. Hoje, cada casa de festa mais bonita que a outra. E a gente, 4 horas de festa, a gente acha até que fala muita coisa, né? Mas e as bodas que Jesus foi 7 dias? Esse tinha dinheiro, hein? 7 dias, irmão, a gente luta para 4 horas de festa. O povo dava 7 dias de festa. Com vinho, né? Tinha que ter muito dinheiro. Mas aí não pensou, que saudação seria essa? Por quê? Porque não era costume um anjo visitar uma menina e com uma saudação dessa. Era paz seja convosco só. Mas salve agraciada, o Senhor é contigo. Tem saudação nova para nossa vida. A saudação dessa noite vai ser diferente. E nós vamos entender que é o anjo do Senhor que está nos propondo um negócio. E negócio do céu dá certo. Aleluia, glória a Deus. Porque o texto vai dizer que o mesmo anjo aparece para José. E José não queria o quê? Ele tentou deixar Maria secretamente. E o texto diz que José não queria envergonhar Maria. Porque quem, oh glória, abraça o projeto do céu jamais será envergonhada. Quem abraça o projeto de Deus jamais será envergonhado. Aleluia! Tanto que dá certo que José, ele decide ficar com Maria grávida. Não sei o que passou na cabeça da Maria, mas já viu quando a gente vem para a igreja com umas ideias, aí chega lá, Deus fala conosco e a gente volta com outras ideias. E Deus está falando, estou mudando pensamentos hoje. Glória! Eu estou mudando pensamentos hoje. Hoje eu não quero guerra com ninguém. Mas Maria, sem pensar, ela falou, cumpra-se em mim. Isso é disposição. Isso é estar disposta a servir o reino. E às vezes a gente não quer abrir mão nem da nossa hora, nem do nosso tempo. Que dirá de um projeto como um casamento. Dentro desse texto e desse tema, eu admirei a disposição de Maria. Será que estamos dispostas a abrir mão de algum projeto, de algum sonho que nós conseguimos
para dar corpo ao projeto de Deus. E até hoje, Maria é lembrada. Porque pensa comigo na promessa que foi feita em Gênesis. Mas da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Imagine as mulheres, as meninas que iam casar. Será que vai ser eu, a mãe de quem vai esmagar a cabeça da serpente? Devia ficar um burburinho, né? Alguém grávida, será que vai ser eu? Ah, será que eu que vou ser a mãe? E Deus chama uma menina que deveria ser, em média, 16 anos, porque as meninas casavam muito novas. Isso é para o reino. Outra disposição que eu queria compartilhar com você, daqui a pouco já estou encerrando. Mulheres dispostas a dar continuidade na obra, olha, ao que não foi possível ser feito por quem estava antes de mim. Deus, sabe quem são essas mulheres? Juízes capítulo 4. Débora e Jael. Olha o que acontece nessa história. Deus levanta uma mulher que profetiza para um homem e ele diz: eu só vou se você for. Porque ele fala: olha, atrai o povo. Atrai o povo que eu vou mandar. Na Bíblia não diz, mas os historiadores, quando o povo é atraído para o Monte Tabor e eles descem para o vale, porque Cícera tem 900 carros de ferro, Jael tinha o quê? O Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Não é a sua arma. Irmãs, não é a sua arma carnal. Oh, glória! Hoje eu estou dando armamento novo para a guerra velha. Tem guerra velha aqui. Tem armamento novo. E você vai vencer essa guerra. Oh, glória! As armas, elas são espirituais. Poderosas em Deus para desfazer toda a fortaleza do inferno. Glória a Deus. Não deixe, irmão, o inferno te abalar. Sabe o que Deus manda no vale? Chuva. 900 carros atolados na lama. Deus usou a natureza para dar vitória. Glória a Jesus. O marido de Jael tinha aliança com Cícera, mas Jael não tinha. Pode ter até inimigos dentro da sua casa, mas o seu posicionamento vai levar você a fazer o que é certo. Não importa quem não quer. Não importa quem não está, não importa quem não entende, não importa quem não quer ir, não importa quem não aceita. O que importa é você estar de pé e saber quem te chamou para essa guerra. É poderoso para vencer. Aleluia! Está pensando que ela vai brincar com o inimigo? Ela vai dar leite, mas ela dá continuidade ao que começou lá no Monte Tabor, lá dentro da sua tenda. Ela vai fincar uma estaca na testa, na cabeça do inimigo. É forte o que Deus ministra. Deus hoje está nos dando autoridade espiritual para dentro da nossa casa. O nosso adversário ser destruído. De mim não deu para dar.
Porque aquela guerra não era de Débora, a guerra não era de Baraque. Você não está entendendo. A guerra não é contra você. A guerra é contra a sua casa. A guerra é contra a sua família. A guerra é contra o que desde o princípio o adversário se apresenta para Eva e quer destruir os planos de Deus. Essa é a guerra. Mas quando nós estamos dispostos, o Senhor, Ele nos dá a arma certa. Então nós vimos disposição para abrir mão do nosso projeto e abraçar o de Deus. Nós vimos disposição para dar continuidade àquilo que na obra de Deus não foi concluído por alguém que veio antes de mim. Quando eu entendo que é de Deus. Aleluia. E nós vamos ver a disposição. São 3 pontos, esse é o último. Para nós lutarmos pela nossa família. Ela era casada com um homem louco. A Bíblia diz que tal qual era o seu nome, Nabal, e a loucura estava com ele. Ter relacionamento com pessoas que fogem do natural é muito difícil. É muito difícil. Eu já convivi com pessoas que eram entregues totalmente ao vício da bebida. E a gente sabe que quem teve essa experiência é que as pessoas eles se transformam. Eles viram uma outra pessoa. Eu tive essa experiência. Então, essa era a experiência de Abigail. Nabal não queria. Mas quando ela sabe, irmãs, eu quero pontuar isso aqui. A importância de se apressar quando a notícia chega. Porque a tragédia não chegou lá. O que chegou foi a notícia. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente está ouvindo Deus falar. Vou fazer, vou tirar, vou desmascarar, eu vou matar, a minha igreja está assim, e eu vou limpar. Deus fala. Vai vir peste, enfermidades, e a gente está como, ó? De braço cruzado. Porque não está na minha casa, comigo, mas pode respingar na minha casa. Eu estava no círculo de oração da minha igreja, vários círculos de oração. Pós-pandemia. E eu vi muito Deus falar. Cada círculo de oração Deus falava. Ora pelas crianças. Ora pelas crianças. Romanos que nós não devemos nos conformar com este mundo e nem com as coisas que no mundo há. Irmão, é normal. Falaram que ia vir isso mesmo, mas eu não sou normal, eu não sou daqui, eu estou aqui de passagem, eu sirvo alguém que pode mudar o curso da história da vida da minha casa, do meu filho, do meu esposo, da minha filha, da minha família. Então é para ele que eu vou pedir, é com ele que eu vou falar, é com ele que eu vou me relacionar. E você sabe o que é Todd? Transtorno opositor desafiador. Quando eu ouvi isso, sabe o que eu pensei? Quem foi o primeiro opositor desse mundo? Qual foi a primeira oposição dele? Contra o nosso Deus. E ele foi o quê? Caiu. Foi na mãe. E a mãe pegou a bolsa, pegou a mochila da criança e já ia embora. E aí 3 irmãs foram lá atrás dela e falaram: irmã, não faça isso. Não vá embora da igreja quando você achar que o seu filho está te atrapalhando. A criança briga com a criança. E ela chegou lá fora e a mãe estava em lágrimas. E as irmãs falaram: não vai embora, irmã. Não vai embora. E ela voltou, entrou
E depois, todo tipo de oração, a gente ora pelas nossas crianças. Esses dias eu estava numa consulta e eu sentei. Irmãs, pensa numa criança que não sentem, correndo de uma parede até a outra, de uma parede até a outra, sem parar. O médico nem conseguiu atender a criança direito. Na nossa igreja tinha um menino que ele nem falava, mas todo o círculo de oração, a mãe dele estava lá 9 horas de joelho e médico. Se você falar a sua data de nascimento, ele dá a sua idade. Canta no conjunto das crianças, fala perfeitamente, estuda inglês, estuda português, é bom em matemática. Quem faz isso é o nosso Deus, porque os nossos filhos não são nossos, é da tua herança, Senhor. Então Abigail, ela se levanta não só em favor da sua família, mas olha o que eu falei, quantas famílias iam ser ceifadas junto com a família de Abigail? E vai nos levar a sermos modestas, tanto nos trajes quanto nas atitudes. Olha a atitude de Abigail. Não precisa ninguém ficar falando como que eu tenho que andar, como que eu tenho que deixar de andar. Eu tenho a Bíblia, eu tenho o Espírito Santo. Aquilo que eu coloco, que me incomoda, o Espírito Santo fala. Então, nessa tarde, vocês estejam agradecidas ao Senhor e felizes por esse tema, mulheres dispostas a serviço do reino. E padecem necessidade. Mas aquele que busca o Senhor, de nada tem falta. Aleluia, Deus. Que nessa noite, aleluia, nada disso que não pertence ao reino possa morar em nós. Não. A hipocrisia é uma representação, né? O hipócrita, ele representa. Por isso que Jesus, ele chamou os fariseus de sepulcro caiado, porque o sepulcro era pintado, bonitinho, né? Mas por dentro cheira mal. Então hoje Deus está levantando mulheres dispostas a começar por mim a deixar toda a hipocrisia. O Espírito Santo, ele vai ter morada em nossas vidas. Inveja, ocupar o lugar do outro, possuir o que ele tem, né? Davi, ele fala assim, vê se há em mim. Às vezes a gente se julga, né? A perfeita. Eu não falto no trabalho da igreja, eu vou no monte. Não é religiosidade. Não é religiosidade. Davi, ele falou assim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Enganoso mais que todas as coisas é o coração. Chora. Se alegrar com quem se alegra. A gente inveja a luta de alguém? A irmã está na luta, a gente fala assim, ah, que não está naquela luta lá. A gente fala assim, queria estar com aquela enfermidade. Quem fala isso, irmão? Eu queria ter aquele problema. Mas às vezes a gente fala, eu queria estar lá no lugar dela. Né? Ah, eu queria o marido dela. Você pode ter o marido igual ao dela, mas o dela não. Igual é diferente de querer o marido da irmã. Será que Deus não tem condições de dar um marido para cada uma de nós? Já deu para muita? Claro que tem, irmãos. Não é verdade? Às vezes a gente inveja muita coisa. Sorte de maledicência. Fala mal. E aí a Bíblia diz que o que semeia contenda, 6 coisas aborrece a Deus. Está lá no livro de Provérbios, né? 6 coisas, Provérbios ou Eclesiastes, 6 coisas aborrecem a Deus, e a 7ª ele abomina. O que semeia contenda entre os irmãos. Aí a gente está aqui, né, aprendendo isso tudo. E aí, às vezes, alguns versículos, as passagens, aí eu sei, eu já sei. Mas aí, para finalizar aqui,
Eu quero fazer uma pergunta. Aí eu quero fazer uma pergunta. Fica de pé, por favor. Deixa aí o lanchinho, o bolinho. Daqui a pouco a gente se alimenta. Quem quer crescer na palavra, né? Não é agitador, ela é pacificador, como a Abigail. Pacificadora, ela saiu para trazer paz para sua casa. E a gente não ter paz dentro da nossa casa. A gente pode estar bem aqui, pode estar bem no emprego, pode estar bem de amigas, mas se dentro de casa não estiver bom, se isso não tocar a minha alma, o meu sentimento de interceder pela minha família, está tudo errado. Eu tenho que aceitar Jesus de novo. Porque a Abigail, ela podia falar que morra, né? Já vai tarde. Essa peste, né? Essa praga ainda amaldiçoou o marido. Esse imprestável. Mas ela foi em busca de paz. Não deixe quem está do teu lado te influenciar para perder a sua comunhão com Deus. O que nós vamos fazer? Vem cá, carinho. Com tudo isso que o Senhor nos presenteou nessa tarde. Porque às vezes o que mais tem hoje são chá, né? São chás por aí, né? Tem muito evento de mulher. Glória a Deus por isso, que continue tendo. Mas o que eu vou fazer com tudo isso que tem sido ensinado na casa do Senhor? Todo dia a gente ouve a palavra. Todo dia a gente tem ministração, e hoje tem em casa, tem na rua, é no celular, é na televisão, nas redes sociais, é aqui na igreja, na consagração, na oração matutina. Mas o que eu estou fazendo com tanta informação? Você faz o curso, você faz um estágio, para você pegar experiência, para poder fazer o quê? Trabalhar. Para você ganhar dinheiro. Então o que nós estamos falando aqui? De disposição de servir no reino. E às vezes a gente acha que o reino é só as coisas concernentes à obra eclesiasticamente falando. Não é. Minha casa é o meu primeiro ministério. Glória a Deus. E se tudo estiver bem, lá não tiver, eu também não vou estar bem. Mas ela não quer saber quem não quer, ela sai em busca de paz. Então eu quero nessa noite orar com você. A irmã fez uma dinâmica aqui, mandando a gente procurar alguém sair do nosso lugar. Mas eu vou falar para você ficar pertinho da sua amiga. Dá um abraço aí a sua amiga, que veio com você, que às vezes a gente vem pelo meio da rua comentando, né? Às vezes a gente fala assim, irmão, estou indo pela graça. Só Deus sabe como eu estou aqui. Não me deu nem vontade de ir. Se eu já não tivesse arrumado compromisso com a irmã, não ia. Ou se fosse pago, não sei se foi pago. Se eu não tivesse pago, eu não ia estar lá. Eu vou porque eu paguei. Deixa de você ser boba. Você veio porque Deus queria falar comigo e com você. E nós temos que entrar aqui e ter essa disposição. Senhor, eu não sou perfeita. Senhor, eu não faço tudo como a sua palavra diz. Mas eu estou disponível nessa noite para que haja mudança na minha vida, na minha casa, como houve na casa de Abigail. Eu sei da minha filha, ela sabe um pouco meu. Às vezes você sabe da sua irmã, como eu falei, às vezes a gente vem pelo caminho conversando, né? Eu tenho que ir no médico tal dia, eu estou preocupada. O fulano está assim, o ciclano. Então eu quero te convidar
para você orar pela sua amiga. Eu vou orar pela minha filha e ela vai orar por mim. Você vai orar pela sua amiga como se fosse por você. E ela vai orar por você. E depois a equipe, né, irmã? A equipe vai louvar, né? Que a irmã falou. Pode adorar ele. Porque nós já aprendemos. Então agora nós vamos adorar. Vamos estar orando. Ora aí pela sua amiga. Senhor meu Deus, na tua presença, Pai, nós estamos. Senhor, eu quero entregar, Pai, nesta hora, a minha filha nas tuas mãos. Senhor, às vezes alguém olha e acha que está tudo bem, mas tu é o Deus que sonda ela por dentro, tu conhece ela por fora. Senhor, tu tem um chamado na vida dela, toda a teu proteção, Senhor, da vida. Para estar entregando essa singela lembrança à nossa pregadora, tá? Aleluia, pelo nosso convite, por estar aqui nessa tarde, né? Início de noite, trazendo a preciosa palavra de Deus. Louvado seja Deus, nossas devidas louvando ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, pela vida de cada um de vocês que estiveram aqui nesses pequenos instantes, né? Agradecer a cada um incondicionalmente. Desde já peço perdão pelo traje, mas eu vim direto do meu trabalho e estava lá atrás na cozinha, porque o chá é de mulheres, né? Aí quando o chá é de mulheres, o homem trabalha, né? E então a gente estava ali na retaguarda, tentando fazer o melhor para vocês. Tudo que fizemos foi de coração, foi com amor, foi com carinho, com dedicação. Se falhamos em algum momento, não foi a nossa intenção, mas eu espero que todos possam sair daqui alegres com Jesus, né? Porque somos falhos, erramos certamente, mas o Senhor não. O Senhor não é. Então eu quero agradecer a todos quantos vieram nessa noite, as irmãs daqui da nossa congregação, as irmãs de congregação do pastor Parque São José 1, da nossa matriz, as convidadas, a nossa preletora. Eu estava lá atrás, mas ouvindo a mensagem do Senhor, e eu fico muito feliz por essa oportunidade. Muito amor. Quero agradecer a Isa, a Nádia, essas duas jovens trabalham comigo, né? Trabalha lá na empresa com a gente. Hoje foi um dia, irmãos, se eu parasse para contar aqui como foi de uns 15 dias para cá, derrota. Crente só conta vitória, né? Então, aprove ao Senhor e a gente está aqui de pé. Só tenho que agradecer por tudo, tá? Espero que todos tenham sido bem atendidas, bem servidas, e quem sabe uma oportunidade, se o Senhor ainda não nos buscar por esses dias, porque eu ainda creio no arrebatamento. Eu não canso de dizer isso, que eu creio na volta do Eterno, mas se Ele assim permitir que outros eventos, né, a gente possa estar junto glorificando o Senhor. Então,
Que Deus abençoe. Eu não sei se vocês estão sentindo calor, eu sou muito calorento, mas se quiserem ligar o ventilador, fiquem. Não? Porque a ciência diz que vocês sentem 3 graus a menos do que o homem. Eu não sei se isso é verdade, nunca parei para medir, viu, Mary? Nunca parei para medir. Tem algumas coisas para ser servidas, tá bom? Fiquem à vontade, vocês estão na casa do Pai. Amém? Uma confissão. Vai continuar servindo? Irmãs, não vão embora, temos muitas coisas para comer ainda. Fiquem à vontade na casa do Senhor. Vamos terminar essa noite, né, com bastante alegria. Amém? Quando justo